Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 13 de junho. Começamos mais uma semana de trabalho, mais uma por aqui na companhia de vocês. Falaremos sobre Série A do Brasileiro, Série B do Brasileiro, Nations League. Temos aqui também um amistoso entre Albânia e Estônia. A gente vai tentar comentar aqui algumas coisas, tá bom? Terminei a Nations hoje, mais um dia no 0x0. Tem sido uma Nations de muita trocação de dinheiro no mercado. Não encontrei tantas oportunidades no Match Odds hoje. Teve uma situação de possível lei Eslovênia que eu tentei buscar. O mercado correu de mim, não me correspondeu toda a stake, foi gol da Sérvia. Depois a Eslovênia acabou empatando o jogo no final. Eu estava exposto no mercado de gols, foi muito bom esse jogo, mas acabei devolvendo o lucro desse jogo em outros jogos, né? Então tem sido uma Nations naquela coisa de trocar, né? Ou um dia muito bom e depois um dia muito ruim, ou um dia que começa muito bom e depois vai devolvendo tudo. Enfim, tem sido complicado, mas faz parte do trabalho, tá bom? Vamos começar então. Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu peço você para se inscrever e deixar o teu like no vídeo. Vai ser muito bom ter sua companhia por aqui. Lembrando, esse é um vídeo de planejamento para o trade, né? Para trabalhar ao vivo. Eu não vou te dar palpites aqui, não vou montar bilhetes prontos para vocês. Mas eu vou tentar munir vocês com o maior número de informação possível para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível nos jogos, tá bom? Espero conseguir te ajudar. E espero também contar com a ajuda de vocês aí nos comentários, beleza? Vamos começar falando sobre a Nations. Temos aqui a Liga A da Nations hoje, a Liga B e a Liga C, tá? E temos uma eliminatórias... o jogo que não está aparecendo aqui no radar esportivo, mas um jogo muito importante entre Austrália e Peru, que é o jogo de playoff da Copa do Mundo, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, esse é um jogo único, tá? Esse é um jogo único, assim como foi Austrália e Emirados Árabes, se eu não me engano, acho que foi isso. Esse jogo também vai ser único. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos começar com Cazaquistão e Eslováquia. Eu achei essa odd da Eslováquia bem baixa, para ser bem sincero. Esse é um jogo da Liga C, tá? O primeiro jogo entre eles já é o jogo da volta, então já tem um pouco mais de conhecimento para falar, né? Quem assistiu o jogo de ida percebeu. O Cazaquistão marcou primeiro na ida e a Eslováquia dentro de casa ficou o jogo inteiro tentando empatar e não conseguiu, tá? E de novo o mercado vem com uma odd bem baixa da Eslováquia, mesmo fora de casa. Eu tenho minhas ressalvas com o Cazaquistão, realmente é um time com muita dificuldade, né? Alguma qualidade ali nos contra-ataques no máximo, mas é um time que se defende bem. Então eu achei essa odd de 1,61 da Eslováquia um pouco mais exagerada. O que pode interferir nessa odd? Vamos abrir aqui a classificação desse grupo. Nesse momento, o grupo conta com Eslováquia, Cazaquistão, Bielorrússia e Azerbaijão. Só sobe o primeiro, né? No caso da Liga C, vai para a Liga B, não tem disputa de título e tal. Nesse momento, o Cazaquistão é o primeiro colocado com 7 pontos e a Eslováquia é a segunda com 6. Então, empatar com a Eslováquia aqui não seria um resultado ruim para o Cazaquistão, já que ele venceu fora de casa. O que pode fazer essa odd da Eslováquia ter sentido para trabalho é um Cazaquistão com esse pensamento que eu acabei de falar agora. Um Cazaquistão recuado, deixando a Eslováquia com a bola, e aí sim a gente teria alguma indicação de trabalho no match odds ou a favor da Eslováquia ou contra o Cazaquistão, desde que, para essa odd de 5, que já está um pouquinho esticada, desde que o Cazaquistão não esteja conseguindo contra-atacar, tá bom? De preferência nesse jogo, por que eu tenho meus receios de trabalhar gol aqui? Porque o Cazaquistão tem uma defesa muito boa e mesmo que a Eslováquia saia na frente, eu tenho minhas dúvidas se a Eslováquia vai querer ficar buscando contra-ataque o tempo todo, já que, na minha opinião, o objetivo aqui é a classificação para a Liga B, né? Então, se a Eslováquia perder o primeiro jogo, talvez uma ideia aqui da Eslováquia seria apenas vencer o jogo. Então, eu não venho com a ideia de gols e se eu tenho um Cazaquistão recuado, sem a bola e sem um contra-ataque, pode ser um cenário para ler a pior equipe em campo ao Cazaquistão. Tirando isso, eu tô fora porque já tô achando essa odd da Eslováquia muito esmagada, tá bom? Toma cuidado com isso. No mesmo grupo, Azerbaijão e Bielorrússia. Aqui já é um jogo bem aleatório, um jogo bem difícil de se ler, um jogo com odds muito parelhas, então não dá para ficar falando muita coisa aqui. São duas equipes péssimas, né? Na classificação,
a gente tem dois times com Bielorrússia com 2 pontos, Azerbaijão com 1 ponto, o saldo de gols do Azerbaijão é -3 e da Bielorrússia é -1. Não venceram nenhuma na competição ainda, então um jogo bem complicado. Eu particularmente prefiro pular, tá? Jogo de 1 hora sozinho, se você quiser fazer, eu acho que o melhor caminho aqui seria o match odds, tá? Mas sem viés, sem achar que um time é melhor do que o outro, espera a leitura e com certeza vai dar alguma oportunidade, tá? Porque é um jogo bem parelho. Aí já começamos falar da divisão A, né? Da Série A da Nations, que é Dinamarca e Áustria. Esse jogo, no jogo de ida, foi um jogo muito bom de se assistir. A Dinamarca venceu fora de casa a Áustria por 2-1, marcou primeiro, tomou um empate e conseguiu ainda um gol depois. A Áustria é um time com uma defesa ainda que bate muita cabeça e um ataque que depende muito de alguns jogadores. E na minha opinião, o ataque da Áustria está começando a ficar um pouco mais ultrapassado, não, né? Velho, né? O Arnautovic, o jogador do Bolonha, hoje em dia já não tem aquela mesma velocidade, mas é um time bom pelo alto, né? O que eu imagino? A Dinamarca, quando teve essa mesma odd contra a Croácia em casa e perdeu, a gente não pode olhar só para o último jogo da Dinamarca que ela perdeu em casa e falar assim, não, a Dinamarca é um time ruim. Não é. A Croácia foi esmagada no primeiro tempo contra a Dinamarca. E a Croácia resistiu bem e no segundo tempo aí sim, ela botou o Modric em campo, ela começou a jogar a saída de bola decente, começou a recuperar a bola, né, obviamente que não estava conseguindo, e conseguiu vencer o seu jogo, tá? Então, a Dinamarca não pode ser menosprezada só porque veio de uma vitória, e também não dá para ignorar que a Áustria foi na casa da Croácia e meteu 3-0, né? Mas eu concordo que a odd da Dinamarca tem que ser mais baixa sim, é um time, na minha opinião, melhor do que a Áustria, e a gente pode ter um cenário no início do jogo, se a Dinamarca começar com o mesmo ímpeto que foi contra o time da Croácia, para trabalhar alguma coisa em Lei Áustria, tá? E é o que eu venho buscar aqui nesse início do jogo, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem uma outra informação aqui desse jogo. No nosso PDF de apoio, olha só, gols de cabeça da Dinamarca foram 6 gols nos últimos jogos e 1 de escanteio, e a Dinamarca sofreu 2. O time da Áustria marcou 1 gol de escanteio, sendo 1 de cabeça, né? E 3 gols que sofreu de cabeça, tá bom? Uma coisa interessantíssima é isso daqui, ó. O time da Áustria marcou 7 gols nas eliminatórias da Copa de fora da área. Então, talvez dos times que a gente analisou na Nations aqui, seja o time que mais marcou nesse fundamento. Isso me indica o quê? Isso talvez não reflita tanto no seu trade, porque é muito difícil fechar uma posição só porque a outra equipe está rodeando a área, né, para finalizar, né? Número de finalização talvez não interfira tanto no seu trade, mas ele pode te dar algum indício, né? Se eu tenho uma Dinamarca muito recuada, tentando proteger uma vantagem, deixando a entrada da área para a Áustria chutar de fora, talvez seja uma situação de risco, né? Que numa situação normal a gente olha e acha que não está acontecendo nada, que a Dinamarca está defendendo super bem, mas se ela estiver deixando a entrada da área livre e a Áustria estiver conseguindo finalizar, pode ser um indício de fechamento de posição, né, caso você esteja dentro do mercado. Mas como eu falei, uma situação de finalização de fora da área não costuma ser um indício muito forte para o trade, né? Ele costuma ser um indício maior se você está buscando gols e tudo mais. Agora, se você está no match odds, talvez seja um pouco mais difícil de interpretar, diferente da bola parada, né? Mas vale a pena ficar de olho nesse número aqui. Tá bom? Então eu venho inicialmente ao botão de like. Eu vou deixar ele correr, porque às vezes você esqueceu. Se você puder, ajuda bastante. Então eu venho inicialmente para trabalhar esse possível Lei Áustria, mas a Dinamarca tem um histórico de jogar muito bem o primeiro tempo e dar uma cansada no segundo em casa, tá? Então cuidado. Pode ser que o jogo vire em algum momento, você tem que estar de olho nessa inversão de papel, tá? França e Croácia. Último jogo agora na Croácia, 1-1. A França, que o Mbappé falou tão mal do futebol sul-americano, né? A França é a última colocada na Série A da Nations, óbvio. Ainda faltam 3 jogos, a França ainda tem chance de se classificar, mas a França não está jogando nada. Existe uma conspiração, né, que muitos canais estão soltando por aí, de que as equipes não querem demonstrar através da Nations o futebol que estão preparando para a Copa do Mundo. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acho que a Nations é uma ótima preparação com times, né, da mesma faixa ali de qualidade. Esse, por exemplo, é o jogo da final de 2018, não um repeteco da final de 2018,
para você mostrar um bom futebol, para você colocar em prática boas táticas. Então, eu não vou muito nessa ideia dessa conspiração. Mais uma vez a França entra como favorito. A França tomou gol, 2 gols da Dinamarca. A França não conseguiu vencer o time da Croácia. Então, sinceramente, eu não consigo olhar para essa odd da França e ter confiança. Se eu olhar para o jogo da Croácia contra a Dinamarca fora de casa, se a Croácia fizer o que fez contra a Dinamarca, aí pode encaixar um back França. Mas isso também dependeria da França. O que a Croácia fez no jogo da Dinamarca? A Croácia simplesmente se reservou em defender. Né? O primeiro tempo inteiro parecia que a Croácia estava se poupando. O time fazia uma saída de bola muito perigosa, saindo de bola sem chutão, saindo na entrada da área, né? O volante vinha buscar a bola quase que na meia-lua da área para ir tentar carregar para frente. E isso quase sempre dava errado. A Dinamarca roubava a bola e criava perigo. Ou seja, não dá para saber se a Croácia vai jogar desse jeito passivo no primeiro tempo, mas pode ser um cenário de back França. Né? Eu sei que a odd da França, pelo que ela está jogando, está baixa. Eu sei que a Croácia tem bons jogadores. Agora, transformar essa salada de frutas num Lei França é mais difícil. Eu acredito que juntando a força ofensiva da França e a necessidade de vitória por conta da chance de classificação está ficando menor, e o jeito que a Croácia jogou contra a Dinamarca no último jogo, isso pode indicar um cenário no primeiro tempo de back França, desde que a Croácia não esteja conseguindo sair para o jogo como aconteceu com o time da Dinamarca. Tá? Então, eu, Theo, só venho trabalhar um back França ou um Lei Croácia nesse cenário específico. Não é pela camisa da França, não é pelos jogadores de qualidade que a França tem, porque não está significando nada ultimamente, é pelo jeito que a Croácia se comportou contra a Dinamarca. E esse cenário ele vai acontecer no início, porque a Croácia cresce bastante no segundo tempo. Tá? Então fica de olho nisso. Se acontecer, provavelmente eu vou estar dentro. Se não, aí eu vou para o básico, que é trabalhar algo a favor de gols. No último jogo que aconteceu entre Croácia e França, eu estive back França 17 para pegar uma virada, peguei o gol do Mbappé, fribetei a posição e quase veio um lucro bem bacana. Bateu na trave, literalmente. Mas também pode ser um jogo de gols aqui, tá? Então, inicialmente, dá para buscar alguma coisa em back França, mas talvez eu prefira um lei aqui a Croácia. Meu trade é um pouco mais seguro, tá? E vale a pena também ficar de olho em gols, porque as duas equipes precisam pontuar. A Dinamarca já fez 6 pontos e a Croácia tem 3, né? Com a vitória, 4, com a vitória contra a Dinamarca e o empate com a França. E a seleção da França, se eu não me engano, tem 2 pontos apenas. Perdeu para a Dinamarca e empatou os outros 2 jogos. Beleza? E para a gente fechar, Islândia e Israel. O primeiro jogo entre eles foi 2-2. Foi um jogo muito movimentado, muito corrido. A qualidade da Islândia caiu muito desde a Euro de 2016, se eu não estou enganado, é 2016. E Israel vem tendo um desempenho muito bom no ataque, tanto é que conseguiu uma virada espetacular contra o time da Albânia no último jogo. Se a gente pegar aqui, foi 2-1 para Israel. A Albânia vencia até o finalzinho, Israel conseguiu a virada. Então não dá para vir para esse jogo sem pensar em Israel pelo menos fazendo o gol. Tá? E a Islândia também é boa nesses contra-ataques. Então, ou você vem para trabalhar um match odds, né, de maneira padrão aqui, e dentro do jogo, se você vê uma leitura para gol, seria interessante. Esses são os 3 jogos que eu vou focar nessa segunda-feira, tá? De novo, vou lembrar você, não inventa moda por conta do peso de camisa. Nations tem sido muito difícil de trabalhar, as seleções de camisa não têm correspondido. Então, o que vai conseguir te dar dinheiro nessa Nations, ou pelo menos fazer com que você não perca dinheiro, é focar no jogo, é ver o que está acontecendo na partida e não ficar embarcando nessa do peso da camisa pesada de seleções, porque muitas equipes estão entrando com times mistos, times reservas, e não estão jogando o futebol esperado. Tá bom? Então faz o simples, que pelo menos um bom resultado talvez você tenha, e não necessariamente significa lucro, né? Às vezes não tomar um gol, não sair com um grande prejuízo já é muito, muito bom. Tá bom? Vamos falar de brasileiro? Na Série B a gente tem Sport contra o Grêmio. Essa odd do Grêmio a 2,20, ela é uma odd aceitável, mas eu diria que ela está um pouco baixa, né? Porque o Grêmio fora de casa,
ele só venceu uma partida em 6 jogos, mas tem 4 empates. E uma coisa muito difícil é o Grêmio tomar gol fora de casa. São 2 gols tomados apenas, também faz pouco, apenas 2. Então tem um jogo, é um jogo com uma tendência grande de ser um pouco mais under e de ser também um jogo bom para match odds, para trabalhar probabilidades, né? E o Sport vem de uma grande vitória em casa de virada contra a Ponte Preta, mas vem de uma derrota fora de casa para o Bahia. É o Sport que em casa tem 4 vitórias em 5 jogos e uma derrota. Olha só como o mercado pesa o fator camisa na Série B, né? E isso a gente tem visto com frequência, né? O Sport quase a 4 em casa, tendo 4 vitórias em 5 jogos. Olha, não sei, viu? Eu acho que a gente pode ter uma boa situação aqui de match odds. Se o Grêmio entrar desinteressado, sem a bola, a gente pode ter uma correção da soja do Grêmio. Quer ver um exemplo que aconteceu no Brasileirão hoje? Eu até deixei lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link tá... Deixa eu ver se eu consigo botar meu Telegram aqui, ó, para vocês darem... Olha aí. Olha aqui a correção do São Paulo. A correção do São Paulo no jogo de hoje. Antes do gol, né? Óbvio, houve uma boa correção do São Paulo aqui. Depois o São Paulo acabou marcando. Eu não trabalho lei ao favorito no Brasileirão, né? Mas é só para mostrar para vocês o quanto às vezes a gente se apega à camisa e dentro do jogo a gente se esquece de olhar a partida. O América poderia ter feito nesse intervalo aqui, que foi, eu coloquei aqui, ó, de 28 minutos, né? Podia ter feito pelo menos uns 2 gols, no mínimo, né? E o América acabou por não conseguir vencer o São Paulo. Então existem muitas correções como essa dentro do cenário do Brasileirão, tanto Série A quanto Série B. Então, na maioria, se você tem método para isso, pode ser uma excelente oportunidade para você, tá? Eu, quando pego esses favoritos baixos aqui, eu não gosto de trabalhar, não é muito a minha praia, tá bom? E para falando em Série A, vamos encerrar aqui falando sobre o Botafogo e Avaí. O Botafogo, acabei de falar de odd baixa, né? 1,75 odd do São Paulo, Botafogo começa a 1,72. Botafogo vem de 3 derrotas seguidas, né? Inclusive uma goleada contra o Palmeiras e com uma odd 1,72 em casa. O Avaí vem de 5 jogos disputados e 1 ponto conquistado. São 4 derrotas. Perdeu para o Juventude em casa, para o Paranaense, Atlético Paranaense fora, para o Galo fora, para o Goianiense fora e empatou em casa com o São Paulo. No jogo que ele quase poderia ter virado, né? Aquele jogo que o São Paulo perdeu um pênalti com o Caleri. E talvez seja isso que esteja inflacionando tanto essa odd do Botafogo, o péssimo desempenho do Avaí fora, né? O Avaí fora de casa perdeu 4, empatou 1, o Botafogo em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, não é? Se eu não estou enganado, deixa eu buscar aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Então o Botafogo tem apenas uma vitória dentro de casa? Ou não? Ah, não, isso aqui era a Copa do Brasil. Apenas uma vitória dentro de casa. Olha, odd de respeito do Botafogo aqui, hein? Será que pode ter uma odd tão baixa vindo de um jogo de goleada para o Palmeiras fora e um jogo com mais ou menos o mesmo cenário desse contra o Avaí, que foi contra o Goiás e o time tomou a virada? Olha, o que responde essa pergunta? Para quem é trade, né? Para você que me acompanha. Qual é o tipo de valor que eu teria de fazer lei ao Botafogo aqui? No pré-live, nenhum. Eu acho, tá? Apesar de achar que essas odds baixas no Brasileirão não se criam, não faz muito sentido você fazer um lay ao Botafogo só porque você acha que a odd está baixa. O maior valor você vai encontrar quando você abrir o jogo para assistir e confirmar que essa odd está baixa. E como que você confirma? Identificando que o Botafogo está jogando contra um time que está dando muito mais trabalho, um time que está tendo muito mais posse do que era esperado, um time que está finalizando muito mais no gol do que o mercado esperava. Aí sim o mercado vai se assustar e vai corrigir. Agora, se a gente vê um Avaí recuado, completamente desinteressado, sem conseguir buscar essa que a gente chama, né, de segunda bola, sem ter bola aérea, o Botafogo vai ter o quê? Vai ter uma subida natural do preço. Não vai ser um arrastão da odd do Botafogo, não vai ser uma correção absurda. Não adianta chegar lá querendo buscar ali Botafogo só porque você acha que está baixo. Você tem que saber interpretar o que o Avaí está te dizendo. Porque às vezes o jogo do Avaí vai ser vir para empatar. E se ele vier para empatar e não tiver
nenhum tipo de qualidade ofensiva, não é? Nenhum tipo de não assustar o Botafogo de nenhuma maneira, não vai subir essa odd do Botafogo da maneira que você quer. E aí ela vai subir de forma natural. E de forma natural você não vai encontrar muito valor. Tá? Então eu não trabalho desse jeito, mas você vai encontrar valor em Lei Botafogo aqui se o Botafogo encontrar pela frente um time que quer jogar de verdade, que quer ir para cima, fazendo frente até um possível jogo de trocação. E em momentos que o Botafogo jogar sozinho, que o Avaí ficar só recuado, dando balão, não vai corrigir, não vai valer a pena você estar dentro, tá bom? Esse é um tipo de jogo que eu prefiro pular, porque a odd do Botafogo já está bem esmagado, foi igual aconteceu com o São Paulo, eu preferi pular. A odd do Botafogo já está bem esmagada e a odd do Avaí para mim já está muito esticada. Então é um jogo que parece um estilingue, né? Já está bem esticado, então qualquer situação do Botafogo que não seja um Avaí desinteressado, que o Botafogo não esteja dominando, a odd do Botafogo vai corrigir. Mas eu não trabalho lei ao favorito, não é muito a minha praia, tá? Então o meu cenário de lei Avaí já está bem esticado e o Avaí teria que jogar ainda pior do que a gente espera para conseguir corrigir essa odd de forma não natural, tá? Então muito cuidado aí. E não está aparecendo aí, mas a gente tem um jogo do playoff entre Austrália e Peru. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse jogo usando aqui o Telegram. Será que eu... Aqui, ó. Vou usar isso aqui que é mais fácil. Aí, ó. Austrália e Peru fazem... Onde vai ser esse jogo? Não dá pra saber, né? O estádio Al Rayyan, no Catar. Também foi no Catar o jogo da Austrália. Esse é um jogo único, tá? A Austrália venceu o último jogo aqui, vamos dar uma olhada, só para confirmar. É os Emirados Árabes mesmo, ó, 2-1. E a seleção peruana vem de 1-0 contra um amistoso contra a Nova Zelândia, né? Acho que foi até intencional a marcar esse amistoso contra a Nova Zelândia. Odds para o jogo, 1,80 para a seleção peruana. Olha, o que eu vi da seleção australiana, um time muito bom na parte física, muito, como é que eu vou dizer assim, não tem uma palavra certa, mas eu vejo a seleção peruana muito veloz, né, com jogadores um pouco mais baixinhos, talvez tenha um pouco de corpo, e a seleção australiana já é um time mais reforçado, já é um time mais físico, e eu acho que isso pode sim trazer uma tendência mais under para esse jogo, apesar de que o jogo da Austrália contra os Emirados Árabes até teve um limite no final que eu consegui pegar, mas é porque é jogo único, então no fim pode ser que a gente tenha um jogo de muita trocação. Até sair o primeiro gol, a gente vai ter um jogo mais estudado, tá? A gente vai ter a seleção peruana mais técnica, tendo mais qualidade, principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte da seleção peruana, né? Lá na frente eu não sei se vai jogar, mas hoje o melhor atacante peruano é o Gianluca Lapadula, que joga se não me engano, está na Série B do italiano, não conseguiu subir. E a Austrália vira e mexe, está nesses playoffs, e vira e mexe consegue ir para a Copa, tá? Não são odds ruins para se trabalhar. Então, se eu for trabalhar aqui, também vai ser no match odds no início, para ver se alguma equipe vai dominar a outra. E, como é um jogo de mata-mata, a gente pode ter sim um cenário de jogo muito aberto e muito desorganizado no segundo tempo, que pode gerar uma oportunidade para gols. Mas aí, se eu for fazer algo, vai ser no limite, não vai ser buscando cenários longos, porque, como a gente sabe que é um jogo muito importante, que envolve muito dinheiro, é muito provável também que a equipe que saia na frente tente recuar para tentar segurar a vantagem. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha uma boa semana, uma boa segunda-feira. Não inventa moda, né? Faz o simples. E a gente se vê amanhã, terça-feira, por aqui, como sempre. Não esquece de se inscrever neste canal. E no meu Telegram também, que está aqui embaixo. E a gente se vê. Um grande abraço a todos.